Obrigado, Deus, porque o Teu nome está acima de todo nome, Pai. O Teu nome está acima de toda enfermidade, o nome do câncer, o nome da trombose, o nome da enxaqueca, da dor de cabeça, o nome sobre qualquer tipo de doença. O Teu nome está acima de tudo, Pai. Nesta noite eu declaro, Senhor, corações, Pai, sendo quebrantado, corações, Senhor, cheio de perdão, Pai. Câncer sendo agora, neste momento, curado no poder do nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos inseriu em uma nova aliança, e nós recebemos, ó Deus, essa cura divina, Pai, a qual pelo poder da Tua palavra, pelo poder do sangue vertido ali naquela cruz, Senhor, uma unção nova entra dentro de nós, e esta unção, como diz o profeta Isaías, ela quebra todo jugo, ela remove os fardos que muitas vezes estão sobre a vida dos nossos irmãos, e eu declaro nesta noite, ó Pai, ouvidos sendo abertos, Senhor, oh, aleluia, Jesus. Eu declaro nesta noite todo o impedimento, todo o bloqueio mental no coração sendo agora destroçado, tirado no poder do nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos dá, porque a Tua palavra, Senhor, ela está acima do Teu nome, assim como diz o Senhor, Pai. Obrigado, Deus, neste momento, por inspiração, Senhor, por expectativa nos corações, nesta noite, recebendo a Tua palavra e saindo daqui, colocando ela em prática, para viver em novidade de vida, para reinar em vida nesta noite, ó Deus. Obrigado, Senhor, que os nossos pulos, a nossa adoração, não fique somente, Senhor, no físico, Pai, mas por dentro, Senhor, levantando-nos por dentro, pelo nosso Espírito, para que possamos viver a vida de Deus, para que possamos alcançar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. É o que nós te pedimos nesta noite, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Graça e paz vos seja multiplicada no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você sabe, irmãos, que nós temos uma graça, além daquilo que a gente tem, o Senhor ainda multiplica. Porque quando Pedro fala ali na carta de Pedro, na sua carta, ele diz que a graça é multiplicada, ela não é adicionada, ela não é somada, ela é multiplicada. Então nós recebemos, como diz lá em Romanos 5,17, nós recebemos abundância de graça e o dom da justiça. Dom é um presente de Deus que Ele nos dá. Ele não pede nada em troca. Dom, o presente, quando é dado, ele é dado para cada um de nós e nós recebemos esse presente. Amém? Porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Deus é bom. Que nesta noite nós possamos, eu sei que ainda temos tempo, eu não sei a hora que eu posso terminar, mas eu creio que a palavra, ela é algo que ela vem para nós. E ela abre caminhos, porque quando nós vivemos essa palavra, nós meditamos nela, nós entendemos que ela é a nossa graça sobre nossas vidas, nós entendemos que nós vamos viver uma vida feliz, porque é através da palavra que nós entendemos que vem renovar a nossa mente. Amém? Graças a Deus. Diga assim comigo. Eu quero dar continuidade até a palavra que foi falada hoje de manhã. Diga assim comigo. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado por Deus. Você entende isso? Você entende isso como verdade bíblica para nossas vidas? Muitos chamam isso de positivismo. Eu chamo isso, sabe de quê? De realidades de uma nova criação em Cristo Jesus. Porque nós recebemos
uma realidade em nossas vidas. Nós somos hoje nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Os problemas, as doenças, as enfermidades têm que ficar para trás. Declaramos a sua palavra, falamos ela, e ela vai fazer algo que lhe apraz, mas não volta vazia. Essa palavra está dentro de nós, na minha boca e no meu coração. Essa palavra não é só para salvação, essa palavra é para ser falada, é para ser profetizada sobre todo tipo de enfermidade, todo tipo de circunstância, de problema. Os montes que eles vão ser transportados para o mar, são montes de circunstâncias e problemas, mas através da nossa palavra, eles têm que sair, eles têm que ser atirados ao mar. Amém? Eu vejo que, quando uma mulher ela vai fazer um bolo, eu contei na minha mente 5 ingredientes que uma mulher, quando vai fazer o bolo, ela coloca ali. Ela coloca a farinha, ela coloca o açúcar, o ovo, leite, e aí o negócio faz crescer o fermento. A nossa fé tem 5 ingredientes: ouvir, receber, crer, agir e falar. Essa é a nossa fé. E nós recebemos uma fé, como todos nós recebemos. Nós recebemos uma medida de fé. E essa medida a gente tem que colocar ela em comando, em evoluir ela. É como um braço que ele está, muitas vezes, quando você engessa um braço, e depois você tira o gesso, aquilo dói. Você não quer fazer nenhum movimento, mas é necessário você fazer o movimento, porque se você não fizer, ele vai ficar atrofiado. A fé é assim. E eu, nesses últimos tempos, eu tenho declarado na minha vida, na vida da minha esposa e dos meus filhos, e também declarado sobre a igreja, sobre os pastores, declarado essa palavra, para que ela entre em movimento, que o povo de Deus, ele não foi um povo chamado para retroceder, ele foi um povo chamado para avançar, e avançar na palavra, avançar nos comandos de Deus. Quando a irmã aqui falou a respeito de que nós temos que obedecer, e nós temos que viver em obediência à sua palavra. Quando a palavra fala, diz, assim diz o Senhor, nós temos que dar comando a essa palavra, nós temos que falar, porque esse assim diz o Senhor tem uma voz, e essa voz tem que sair de nós. Nós muitas vezes estamos dando ouvido a muitas vozes. Primeira carta aos Coríntios 14:10 diz que há muitas vozes, e todas elas têm um sentido. Qual é a voz que você está dando ouvido? A voz do mundo ou a voz de Deus? Porque se nós damos ouvido à voz de Deus, pode crer que nós vamos avançar. Nós vamos ser mais que vencedor, porque isso diz a palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos até a palavra. Irmãos, eu quero falar sobre um tema que está ardendo muito no meu coração esses dias. E eu tenho me acordado nas madrugadas e logo vem isso para mim. Eu começo muitas vezes a meditar nessa palavra e Deus me dá uma direção para orar sobre a igreja, porque a palavra de Deus nos diz: acorda tu que dormes, levanta dentre os mortos, porque o Senhor vai nos exaltar. E essa palavra que o Senhor me deu, fala sobre algo, eu vou dar até um tema para essa mensagem. Não deixe
não perca a sua identidade em Jesus Cristo. Você sabia que você tem uma identidade em Cristo? Vamos abrir a palavra de Deus. Dentro desse tema, eu quero ler um texto que está no livro de Juízes, capítulo 1. Um 7. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a festa não parou não. Agora vai continuar dentro da palavra. Que eu creio que, eu sempre falo uma coisa. Salvação é para ímpio, libertação é para crente. Então quando a palavra de Deus nos diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é para nós. Então nós temos que estar inseridos dentro dessa palavra, porque a palavra, quando nós meditamos, nós recebemos de Deus o conhecimento e a revelação, nós vamos prosseguir, nós vamos continuar. Juízes capítulo 1, versículo 7. Quem achou, diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Versículo 7, só um versículo, diz assim: então disse Adoni-Bezeque, 70 reis, grave isso, 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Amém? Irmãos, nós entendemos sobre uma população mundial. Hoje, a população mundial está em torno de 7 bilhões de pessoas. Eu creio que deve ser isso aí. Já está em 8. 8 bilhões de pessoas. Agora vamos imaginar, desde o tempo de Adão até os dias de hoje, bilhões de pessoas morreram, não é verdade? Hoje nós temos 8 bilhões que estão vivos nesse planeta. Não sabemos o dia e a vinda do Senhor Jesus. Não sabemos quando Ele virá. Pode estar próximo. Muitas coisas têm se mostrado que Ele está às portas. Mas vamos dizer que isso vai mais ainda uns 100 anos, mais para frente. Quantas pessoas não vão nascer ainda nesse planeta? Se nós juntarmos toda essa população, todas essas pessoas que morreram antes dessa geração, essa que está viva e a que está por vir, é incontáveis. Por que eu estou falando isso? Para me alegrar com o poder de Deus que é sobrenatural na vida de cada um de nós. Porque não há nenhum ser humano na terra que nasceu igual ao outro. Não existe. Nós vemos aí gêmeos que parecem demais um com o outro. Se você vê um, olha para o outro, é igual. Mas não é. Não é. Nós olhamos para nossos dedos e vemos uma digital em cada dedo da mão. São 10 dedos. Nenhuma digital é igual à outra. Agora imagina, toda essa população mundial, nenhuma digital é igual à outra. Nenhuma. Não tem uma nem parecido. Você pode olhar para o teu irmão do lado, você vai olhar e vai contemplar a beleza de Deus. E eu fico maravilhado
porque os céus manifestam a glória de Deus, mas o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E nós entendemos que nenhuma digital é igual à outra. Nenhuma. Por que eu trouxe esse texto falando sobre um homem por nome de Adoni-Bezeque? A palavra de Deus nos diz aqui, iniciando o capítulo de Juízes, o povo de Israel, eles gritavam, falava com Deus pedindo uma liderança, porque Josué era morto, e as guerras tinham que continuar, o povo de Deus tinha que marchar, o povo de Deus estava na frente e eles tinham que vencer as batalhas. E diz a palavra que Deus mostra para Israel Judá, a tribo de Judá. E Judá faz um convite a Simeão, que é o seu irmão, a tribo de Simeão. E junta essas duas tribos. E eles vão para a guerra, para a batalha. E diz a palavra de Deus que era necessário eles combater contra os cananeus e os jebuseus que moravam nessa cidade de Bezeque. E eles se levantaram contra esse povo. Diz a palavra que eles mataram ali mais de 10.000 homens. E eles pegaram esse homem chamado Adoni-Bezeque e o levaram. E diz a palavra que ele morreu lá. Mas esse Adoni-Bezeque, ele faz uma declaração para o povo de Judá. Ele diz que ele tinha uma função meio estranha, esse homem. Todas as cidades que eram conquistadas, reis eram vencidos, ele pegava esses reis, levava e ele fazia algo. Diz a palavra aqui que ele tinha em poder 70 homens, 70 reis. E o que ele fazia? Ele cortava os dedão, os polegares das mãos e os dedão dos pés. Eu não sei muito bem, mas dizem que quando um ser humano ele tem os dedões dos pés cortados, ele tem um desequilíbrio no corpo. Acredito que sim, porque Deus fez tudo perfeito. E quando há algo faltando em nosso corpo, isso vai fazer falta até nós partirmos dessa terra. São os dedos de apoio. Mas o que me chama a atenção é que ele cortou os polegares. E esses polegares, estavam ali as digitais daqueles reis. Diz a palavra que ele humilhava esses reis. E esses reis ficavam debaixo da sua mesa, comendo as migalhas que caía da mesa. Porque isso era um prazer para ele em fazer isso. Diz a palavra que quando eles prenderam esse homem, Judá, a primeira coisa que mandou fazer foi cortar os seus dedos, os seus polegares e os dedos dos pés. E ele fala que assim como eu fiz, assim fizeram comigo. Vamos lá em Apocalipse, só um pouquinho. Apocalipse capítulo 1. Estão entendendo, irmãos? Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Preste atenção, irmãos. Capítulo 1, versículo 6, e fala assim: e nos fez reis e sacerdotes
para Deus e seu Pai. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Não, é 2 de Pedro. 2. Dois, 9. É primeira, isso. Que diz que nós somos... É isso aí. 1 de Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que eu estou lendo esse texto? A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. A palavra de Deus nos diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Tem algo na palavra de Deus que me impressiona, me dá uma alegria muito grande. Quando Jesus envia 70, e diz que aonde eles chegaram, nada lhes faltou. Dá para trazer uma semelhança com esses 70 reis. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nada lhes faltou. Se a palavra de Deus nos diz que nós somos reis e sacerdotes, hoje nós temos autoridade, porque Jesus devolveu isso para cada um de nós. Por que Satanás tem humilhado tantos crentes? Porque não entende o que ele tem. Porque quando a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis, quando Deus deu ao homem a autoridade, o comando de todas as coisas nessa terra, ele entregou de graça a Satanás. Mas hoje a igreja recebeu isso de volta. Está entendendo, irmãos? A igreja recebeu isso de volta. E hoje nós temos a autoridade, porque Deus nos deu. E não temos que ser mais humilhados, porque a palavra de Deus nos diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós recebemos algo do Senhor para viver uma vida nesta terra em novidade de vida, para reinarmos nessa vida. Você tem uma identidade. Você tem a marca da promessa. Você tem dentro de você um poder sobrenatural. A Bíblia diz lá em Efésios que a mesma força que ressuscitou Jesus Cristo é a mesma força que está dentro de mim e de você. Um homem bom tira do seu bom tesouro boas coisas. A palavra de Deus nos diz, 2ª carta aos Coríntios 4:7, diz que temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando eu olho para esse versículo, eu vejo a minha limitação, mas quando eu vejo aquele que está dentro de mim, há algo sobrenatural, ilimitado dentro de nossas vidas que nós possamos alcançar. Porque a fé
ela que dá o comando para nossas vidas. E podemos colocar isso em movimento. Há pessoas que tiveram uma identidade e permaneceram com essa identidade. Há pessoas que perderam a sua identidade. E há pessoas que estão vindo para Jesus, adquirindo uma nova identidade. Eu quero lhe dizer, se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus Cristo, eu quero dizer para você algo. O cartório do céu está aberto. Seu nome pode ser escrito lá. Não fecha. Esse cartório está aberto. Ele não fecha. Assim como eu e você, temos o nosso nome lá escrito no livro da vida. Porque nós recebemos isso. No dia em que nascemos de novo, tem um louvor que nós cantamos aqui sempre, que não sabemos o preço que foi pago, mas eu quero lhe dizer, irmão, eu e você sabemos um preço, foi vida por vida. Ele entregou a sua vida para resgatar a minha e a sua, para podermos viver essa vida em novidade. Foi vida por vida. Que darei eu por todos os benefícios que Ele tem me feito? Viver a vida como cristão é primeiramente dar e depois receber. Não é receber para depois dar. Ele deu a sua vida. Eu quero lhe dizer algo para você. Ele te substituiu. Sabe, amados, a cruz hoje é um lugar de derrota. Nós não estamos mais inseridos na cruz. A palavra de Deus nos diz, Romanos 6,4, diz que nós fomos sepultados no batismo da morte. E quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos juntamente com Ele para viver em novidade de vida. A cruz ficou para trás, pela glória do Pai. A cruz já não é mais o nosso lugar. Você não é um pecador salvo pela graça. Você é santificado em Jesus Cristo, pela sua graça. Mesmo não tendo pecado, Ele se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Você é justo. Você é justificado em Jesus Cristo. Eu quero falar de um personagem que teve a sua identidade transformada. Nós vemos a vida de Jacó. Diz a palavra de Deus que Jacó, ele ia em viagem com todo o seu povo, os animais, suas esposas, filhos, concubina. E diz a palavra que quando Jacó ele passa por um rio, ele atravessa todo o seu povo, os bichos, e ele volta. Ele adentra dentro de um lugar chamado Val de Jaboque. Diz a palavra que ele, quando ele entra naquele lugar, ele entra numa briga, numa luta com um anjo. E diz a palavra de Deus que essa luta foi a noite toda. E esse anjo grita para Jacó, fala, me solta, me solta. Jacó diz, eu só vou soltar quando eu receber a minha bênção. Diz a palavra de Deus que aquele anjo, para se soltar,
deu um golpe ali de jiu-jitsu na coxa de Jacó. E aquele golpe ficou uma marca. Ficou uma marca. E o anjo pergunta a Jacó: como é seu nome? Ele fala Jacó. Diz a palavra que Jacó é suplantador, enganador, aquele que nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Era o nosso papel. Éramos nós. Suplantador, enganador, mentiroso. Vivíamos nessa situação. Não é verdade? Ou quem não era assim? Mas a graça, a bondade do nosso Pai, que despojou de toda a sua glória, e Ele desce a essa terra, e vem conviver conosco, se nivelar juntamente conosco, para depois com Ele, nós ter uma nova vida. E o anjo do Senhor diz para Jacó: a partir de hoje, você não será mais chamado Jacó, mas sim Israel. Aquele que luta com Deus, aquele que é campeão com Deus. Nós somos campeão. Nós somos mais que vencedores. Tudo podemos, porque Ele nos fortalece. A sua força e o seu poder está manifesto dentro de nós. O que temos que entender é que assim como Jacó teve uma nova identidade, eu e você temos uma nova identidade. A nossa digital, só eu tenho. Essa digital, só você tem. Essa identidade é sua. E a palavra de Deus nos diz que aonde nós chegarmos, nós vamos ser vistos como luz, sal da terra, aquele que dá sabor, aquele que ilumina aqueles que estão em trevas. E esta luz está dentro de mim e de você. Diz a palavra em Provérbios, no capítulo 20, 27, que o espírito do homem é a luz do Senhor. Então Ele está dentro de nós. É Ele que nos dá direção, é Ele que nos dá instrução, é Ele que nos dá correção, através da sua palavra. Jacó teve a sua vida transformada. E quando ele saiu dali, as pessoas viram algo diferente em Jacó. Eu acredito que não foi a marca da sua perna. Foi o seu procedimento e as suas atitudes com a vida daqueles que estavam ao seu redor. Suas esposas, seus filhos e aqueles que era seu povo. A palavra de Deus nos diz: então vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. A palavra de Deus nos diz que nós somos uma carta aberta, escrita com sangue. E é assim que nós devemos viver. Andar na luz. Viver na luz. Eu quero falar de um outro personagem que está também no Velho Testamento, no mesmo livro que nós lemos aqui, no livro de Juízes. Sansão. Um homem que teve uma identidade com Deus. Diz a palavra que Sansão, ele foi separado para ser um nazireu de Deus, um homem consagrado,
E todos conheciam Salomão, pelo seu modo de viver, de agir, as suas atitudes. E ele tinha uma força descomunal. Um homem natural não tem uma força como Sansão tinha. Quem deu isso a ele? Deus. Você foi separado. Você é santo. Vou falar de novo. Você é santo. Você é separado de Deus. Você foi consagrado a Deus. Entenda isso. Nós não temos que andar em dois pensamentos. O nosso viver tem que mostrar não nós, mas a luz que está em nós, Jesus Cristo. Sansão foi consagrado. Eu quero lhe falar, irmãos, algo muito sério. Desde que nós aceitamos a Cristo, que Jesus passou a morar dentro de nós, entenda isso. Se levantou oposição com cada um de nós, não é verdade? Lá no Éden já tinha uma oposição. Satanás estava lá para atrapalhar o plano de Deus. E ele conseguiu. Se essa oposição estava no Éden, e hoje? Na nossa vida, no nosso ministério, no nosso dia a dia, no trabalho, sempre vai haver oposição. Sempre. Eu quero lhe dizer, a palavra de Deus nos diz que nesse mundo vai haver aflição, angústia, muitas vezes tristeza. Mas a Bíblia nos diz que nós vamos ser vencedor dentro de qualquer circunstância que nós passarmos. A palavra de Deus nos diz que a fascinação das coisas desse mundo, um coração voltado para as riquezas, muitas vezes sufoca a palavra. E eu quero lhe dizer, irmãos, o que Satanás ele está fazendo dentro da igreja. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, não é verdade? Mas o que Satanás quer fazer no meio da igreja é tirar o foco do povo de Deus. Porque depois que ele tirar esse foco, aí sim, ele vai agir conforme aquilo que ele entende e sabe. E nós recebemos uma direção. E essa direção tem que continuar na nossa vida. Diz a palavra que Sansão, ele começou a sair do foco. Ele começou a olhar para os lados. Ele começou a esquecer dos mandamentos de Deus que Deus deu para ele não se juntar com outro tipo de qualquer mulher, com as coisas desse mundo, porque ele era um nazireu. Eu quero lhe dizer uma coisa, irmãos. A força de Sansão não estava nos seus cabelos. A força de Sansão estava no pacto que Deus fez com ele. O cabelo era só algo que tinha na vida dele para ele não esquecer. Deus falava, não corte o seu cabelo. Deus fala para mim e para você, obedeça essa palavra. Ande em obediência a ela.
Viva essa palavra. Ande nessa palavra. Porque ela está acima de qualquer coisa. E Sansão desobedeceu a Deus. E ele começou a se engraçar com o mal. Ele começou a se engraçar com as coisas aparentes. A sua carne se estribava. A sua carne gritava, falava mais alto dentro dele. E a sua alma virava escrava dela. E diz a palavra que Sansão se engraçou com a mulher. Mas essa mulher foi um dos planos de Satanás. Ela recebe ali uma recompensa para poder chegar até Sansão, para descobrir aonde estava a sua força. Vai vir para você e para mim muitos, como é que se diz? Convites. Muitos convites. Para nós, eu estou falando é para a igreja. Vai vir muitos convites. Se você tiver firmado no Pastor Disseu, se você tiver firmado no Parque América, você vai receber. Mas se você tiver firmado no Deus que nós servimos, o Deus que está em nós, você vai andar. E você vai viver uma vida de glória em glória. E Sansão, ele é instigado. Ele é ali colocado numa situação em que ele não estava mais falando. O seu homem interior, aquilo que Deus tinha com ele, o seu pacto, não estava falando mais alto com Sansão, mas sim a sua carne. Quantos homens de Deus têm sido destruídos pela carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida? Quantos homens de Deus têm ficado para trás? Eu me lembro de uma vez que eu fui com o pastor Rui, numa casa de recuperação, em Minas Gerais, e estava lotada, tinha ali mais ou menos 60 homens, e nós conversamos com cada um. Ali tinham por volta de 10 pastores, estavam ali, homens que tinham até igreja lotadas, e caíram. Caíram com o quê? E muitos deles falou que foi com mulheres. Sansão não foi diferente. E diz a palavra de Deus que Sansão, quando Sansão, ele se entrega, ele entrega tudo aquilo que ele tinha, que era a sua consagração, diz a palavra de Deus que ele dorme no colo de Dalila. Essa história eu estou falando aqui, mas vocês já sabem. Mas isso é para entender e saber qual é a minha e a sua identidade. E ali ele se entrega. Diz a palavra que Dalila cortou os seus cabelos. E ele dorme e ela grita: Sansão, os filisteus estão à porta. E quando ele chega, ele se levanta e ele é preso. Ele já não tinha mais força. Eu quero lhe dizer, irmãos, que se você não andar na palavra, não viver essa palavra, você não vai ter força para continuar. Se você não viver renovando a sua mente, entendendo essa palavra, você não vai conseguir. Mas eu declaro nesta noite, para essa igreja, que você vai seguir em frente. Você vai estar ouvindo a voz de comando. Amém? E diz a palavra que Sansão, ele foi furado os seus olhos. Você sabe que uma das coisas que o diabo mais trabalha
é cegar o nosso entendimento, é cegar nossos olhos espirituais. E quando ele cega, ele tem a oportunidade de fazer o que ele bem entende. Diz a palavra de Deus que ele foi comer as migalhas que caíam debaixo da mesa do rei. Ele passou a ser agora um burro, um jumento, com um pau num pescoço e rodando uma moinha. Mas diz que ele recobrou as suas forças. E lá no seu íntimo, Sansão, ele renova as suas forças e volta à sua consagração com Deus. E diz a palavra que Sansão foi colocado num templo para fazer a alegria daqueles povos. E ele pergunta para alguém que está do seu lado: onde eu estou? Você está perto das pilastras que seguram o templo. Diz a palavra de Deus que Sansão derrubou aquelas pilastras. E ele matou mais homem do que em toda a sua vida que ele viveu. Irmãos, eu quero contar falar sobre outro personagem para me encerrar. Falar daquilo que é a nossa identidade. Diz a palavra de Deus que Jesus, ele sai da Judeia e ele vai para Galileia. Um dia eu vi um pastor pregando, falando que para fazer esse percurso há dois caminhos. Há um que vai por fora de Samaria e há outro que vai por dentro. E esse caminho que vai por dentro encurta menos da metade do tempo. E diz a palavra que os judeus, eles faziam esse percurso por fora, porque eles não se davam com os samaritanos. E eles andavam o triplo do caminho, davam uma volta imensa. Diz que passava o Rio Jordão 2 vezes para chegar na Galileia. Saiu da Judeia para a Galileia. E Jesus, ele sai com seus discípulos. E diz a palavra que era necessário ele passar por dentro de Samaria. Era necessário ele me encontrar no dia em que eu estava na sarjeta da vida, com a vida destroçada, vivendo de aparência, mas por dentro era um oco, onde a morada era do diabo. Assim era eu e você. Eu e você. Mas foi necessário, aleluia, Jesus passar por aquele lugar e me ver, e ver cada um de vocês. Lembra do lugar onde você estava? Lembra do lugar onde você estava vivendo a vida, uma vida desgraçada, onde você não tinha esperança? Ele passou por lá. Era a tua Samaria, era o lugar que você habitava. Você estava lá. E ele, como disse a irmã que estava louvando, ele não está com o braço encolhido, para que não possa salvar. Ele está com a mão estendida para cada um de nós, aonde ele quer suprir tuas necessidades. Diz a palavra que ele prepara um banquete diante dos nossos inimigos. Irmãos, é self-serve. Sirva-se à vontade. Ele preparou para você. Por que você anda numa fome, numa miséria espiritual? Foi preparado para mim e para você. Nós temos um banquete, aonde foi preparado para mim e para você. Creia tão somente. Era necessário ele passar por Samaria. E diz a palavra de Deus que os seus discípulos foram fazer compra.
E ele foi até um poço chamado Poço de Jacó. Diz a palavra que era meio-dia. Meio-dia. Um calor de, como diz lá no Nordeste, de rachar o coco. E Jesus se assenta ali naquele poço. Ele chega e ele vê uma mulher tirando água. Irmãos, há uma tradição em Israel naquela época, que quem pegava água nos poços eram as mulheres, não eram os homens. Não é verdade, pastor? Eram as mulheres que iam buscar água para os seus suprimentos. Só que essas mulheres, elas iam no amanhecer, antes do sol sair, por causa do calor que era intenso. E elas iam para esse lugar, e ali elas tiravam a água e levavam para suas casas. Quando dava meio-dia não tinha mais ninguém. Agora eu pergunto, por que uma mulher, ela vai para um poço, meio-dia em ponto, num sol rachando, para tirar água e levar para sua casa? Quem era ela? Agora eu pergunto uma coisa, se o povo judeu, ele não se dava com os samaritanos, veja a situação dessa mulher, os samaritanos não se davam com ela. Olha a situação que vivia essa mulher em Samaria. Por quê? Porque ela era uma prostituta. E quando ela fosse tirar a água, se as mulheres estivessem ali, sabe o que acontecia? Elas saíam de perto. Havia uma discriminação, havia uma rejeição para aquela mulher. Nós éramos rejeitados. Mas o Senhor, com grande graça, nos acolheu. Diz a palavra que Ele veio para os que eram seus. Eles judeus. Aqueles judeus que davam a volta para não passar por dentro de Samaria. Mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós fomos enxertados numa videira, irmãos. Nós fomos enxertados nessa videira. E diz a palavra que Jesus começa um diálogo com essa mulher. E Jesus é estratégico. Você sabe que bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E aqueles que anunciam as boas novas são estratégicos. Deus dá a direção, dá conhecimento, dá sabedoria para Ele evangelizar esse mundo. E diz a palavra que Deus, o Senhor Jesus, começou um diálogo ali com aquela mulher. Me dá água. Me dá um copo de água. Qual foi a resposta da mulher? Sendo tu judeu, como é que me pedes um copo de água? Irmão, não tem coisa pior na vida de um ser humano alguém fazer com ele indiferença. Não tem coisa pior você rejeitar um ser humano. E quando uma pessoa ela se sente rejeitada, ela se sente indiferente com as pessoas, diz que ela começa a entrar em depressão. Você sabe, irmãos, isso é para crente. Quando a gente fala que crente não tem depressão, tem sim. Tem sim. Porque muitas vezes ela sai do foco. Por que ela sai do foco? Porque muitas vezes, em certas circunstâncias da sua vida, ela não encontra chão. E é aí que entra a igreja. É aí que entra os irmãos. Porque Paulo falou que nós temos que levar as cargas uns dos outros.
E Jesus falou: dá-me de beber. Mas tu sendo judeu, como é que me pedes água? E Jesus começa um diálogo tremendo. Quando ele começou comigo, talvez você não ouviu esse diálogo, mas o diálogo era algo íntimo, era algo espiritual, na minha vida e na sua. Possa ser que esse diálogo que Jesus falou com aquela mulher samaritana, não foi o mesmo que você ouviu. Quando você recebeu essa graça, você nasceu de novo e passou a ser nova criatura. Houve um diálogo lá dentro do seu interior, no seu homem interior. E você sabe quando? Isso é maravilhoso, isso é algo muito maravilhoso, irmãos. Que quando nós recebemos essa graça, nós começamos ali a ter aquele diálogo com o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe, a primeira coisa que vem no nosso intuito, no nosso coração, confissão de pecados. Oh Senhor, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assado. Mas agora você está sendo restaurado. E assim foi com aquela mulher samaritana. Jesus fala, sabia quem era ela. Vai buscar teu marido. Depois vocês conhecem a conversa, todo o diálogo que está ali em João capítulo 4. Ele fala, olha, essa água que você me der, e você beber, você vai ter sede. Mas a que eu te der, ela vai jorrar para uma fonte, para a vida eterna. E aquela mulher, ela começa a receber ali de Deus uma nova identidade. Ela começa a receber uma nova identidade. E diz a palavra que ela falou, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E Jesus falou, disseste bem. Você sabe que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Agora eu quero lhe dizer uma coisa, irmãos. Crente não tem mais que viver confessando pecado. Porque nós temos uma nova vida. E se em algum momento você tem pecado, temos um advogado que é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Diz a palavra que aquela mulher ali recebeu uma nova identidade. E quando ela entra em Samaria, o povo já olhou e viu, ela é diferente. Há uma luz nessa mulher. E diz a palavra que foi uma das maiores missionárias que Samaria já teve. Assim é eu e você. Recebemos essa identidade. Irmãos, eu vou encerrar. Eu quero dizer algo para você. Paulo, eu sempre cito isso, que ele orou intensamente pela igreja de Éfeso. E tudo que foi passado para a igreja de Éfeso é para nós hoje. E a intenção de Paulo, com a carta que ele escreveu, era que os cristãos de Éfeso tivessem uma nova identidade, uma maturidade, que eles crescessem agora da graça e no conhecimento da sua palavra, porque luz estava chegando àquele povo, assim como luz chegou em mim e em você. Então o que eu quero lhe dizer, irmãos, quando você sair hoje, você tem uma nova identidade, não é o seu CPF, não é suas digitais, mas é a vida com Deus que nós devemos viver e mostrar. Amém? Eu passei aqui do tempo, mas eu tinha mais coisas para falar. Mas Deus vai nos dar uma outra oportunidade, e nós vamos falar sobre isso. Creia, irmãos,
Você é nova criatura. Essa é a identidade que você recebeu de Deus. Você agora é nova criatura. Você é filho de Deus. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé no Filho de Deus. Pedro fala que nós agora somos participantes da natureza divina. Nós temos a natureza de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Receberam essa palavra, irmão? Amém. Vamos orar? Aleluia. Oh, glória a Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Eu sei que olhos se abriram, corações, Pai, estão abertos, Senhor. Há um povo aqui, Senhor, sedento da Tua palavra, querendo viver a Tua palavra com toda a intensidade, Senhor. Eu declaro nesta semana, Pai, portas sendo abertas, Senhor. Vidas sendo libertas pelo poder da Sua palavra, na prática da Sua palavra, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, por inspiração, por ousadia naquilo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, porque esta palavra, ela não voltará vazia, e ela vai fazer o que lhe apraz. É o que eu te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém? Graça e paz.